Parentalidade na era digital, possibilidades e desafios que os pais encontram hoje na educação dos seus filhos. Esse é o tema dessa nossa quarta live, desse nosso quarto encontro aqui, em especial a Semana da Família, a Semana Pais Encorajados, Famílias Fortalecidas. No próximo dia 8 de dezembro a gente celebra o Dia Internacional da Família. E para celebrarmos esse dia, eu chamei aqui, convoquei um grupo das Dentes de Leão, que são as profissionais que são formadas na educação encorajadora, para trazerem aqui, compartilharem o conhecimento sobre diversos temas. Na segunda-feira a gente falou sobre a importância do autoconhecimento, falamos na terça sobre a importância dos 3 primeiros anos de vida no desenvolvimento da criança. Ontem nós falamos sobre a inteligência, a regulação emocional, inteligência emocional dentro do contexto escolar também, no processo de aprendizagem. E hoje a gente está aqui falando sobre o uso de telas, sobre a tecnologia nessa era digital, né? Como que os pais, como que nós podemos encorajar os pais e como você que é pai, mãe, pode ajustar aí, porque eu sei que se você tem uma criança em casa, se você tem um adolescente em casa, você está passando por vários desafios em relação ao uso de telas. E aí hoje a gente vai trazer um pouco aqui de um conteúdo para te ajudar e apontar aí alguns caminhos, algumas direções. Todas as lives, todo esse conteúdo está disponível aqui no meu perfil, Aline Cestaroli, então você consegue assistir a reprise dos encontros anteriores. E amanhã a gente encerra com chave de ouro essa semana falando sobre a educação encorajadora no contexto das famílias neurodivergentes. Então vai ser bem bacana também. Hoje eu recebo aqui as queridas Andressa Pimentel, que é psicóloga, educadora parental. Se elas já estão por aqui. A Luciene Silva, que também é psicóloga e educadora parental. E a Mônica Passanante, que é psicopedagoga e educadora parental. Sejam bem-vindas. Olá, Oi. boa noite. Olá, seja bem-vinda, Lu. Deixa eu ver aqui a Andressa chegando por aqui também. Vamos ver, mandei o convite para a Mônica. Vocês me ouvem bem? Sim. Um barulho. Tá chovendo aí em algum lugar por aí? Parece um barulho de chuva. Não sei se a Mônica entra e a gente já começa. Eu tô ouvindo algum barulho aqui, não sei se quem tá mexendo. Também estava ouvindo Tava, ali então, barulho de chuva, né? Chuva forte, né? vamos ver se a Andressa consegue voltar. E a Mônica. Oi, agora Oh, consegui. voltou. A Mônica apareceu aqui que ela não estava conseguindo entrar. O som tá travando? Comentem aqui se vocês estão me vendo, me ouvindo bem. Enquanto a Mônica vai chegando. Mônica, se você está por aqui, manda um oi aqui no chat, aqui nos comentários. Acho que esse é um tema que vai trazer muitas dúvidas, perguntas, então fiquem à vontade para interagir aqui com a gente. Eu vou lendo sempre
A Mônica chegou aqui. Vamos ver. Vou sempre lendo os comentários de vocês aqui. Só a Mônica aparecer, a gente já começa. Não. Estou ouvindo algum barulho de computador. Mas você tá pelo celular, né? Tá. Não, é pelo celular mesmo. Tá. Enquanto isso, a Mônica vai se ajeitando ali. Vamos, vocês se apresentando para o pessoal. Luciene, quer começar? Sim, aproveitando para iniciar agradecendo, muito obrigada, viu, pelo convite. Muito feliz de estar aqui com as colegas, com você, Aline. Eu sou Luciene, sou psicóloga e também educadora parental, né, uma dente de leão aí formada pela Aline. Então, muito feliz, né, em estar participando e participar desse movimento que tem transformado a minha vida e a vida de muitas pessoas. Então, muito feliz. Já muito bem-vinda. Andressa, Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Então, eu sou Andressa Pimentel, sou psicóloga também, educadora parental, né, facilitadora do programa Encorajando Pais. E sou de Manhuaçu, né, uma cidade interior de Minas. E é um prazer estar aqui com vocês, né, para trazer esse tema tão importante para as famílias. Mônica, que bom que deu certo aí. Desculpem o atraso, boa noite. Muito obrigada pela oportunidade, Aline. É um prazer estar aqui falando de um assunto que é tão importante, né? Eu sou pedagoga, psicopedagoga, educadora parental, também facilitadora do programa Encorajando Pais. E é um prazer falar desse assunto que eu acho tão importante, né? A gente abordar, porque as famílias precisam, né, dessa orientação que é muito importante. Sim. Recentemente, a gente concluiu lá no CUOR, nosso clube de leituras aqui da nossa escola, que é o livro A Geração Ansiosa, que é um livro maravilhoso, né, que traz aí diversos estudos e dados sobre o impacto da saúde, o impacto da tecnologia, do uso da tecnologia, principalmente ali nas crianças e pelas crianças e adolescentes, na saúde mental, né? Então, o autor traz diversos estudos que mostram o quanto o excesso da tecnologia tem elevado o índice de ansiedade, depressão e outros transtornos mentais ali nos jovens, né? Então, esse tema é importantíssimo. Aqui a gente vai trazer um pouco dessa questão dos pais também, os desafios e as possibilidades. Cada uma delas vai trazer um pouquinho de um olhar e uma contribuição para você que é pai, mãe, você que atende crianças e adolescentes, trabalha já com orientação de pais também, para levar para a gente expandir a nossa visão sobre esse tema e encontrar soluções, né? Buscar caminhos aí possíveis. Acho que a Andressa começa, né, falando um pouquinho sobre o quanto a internet ela tem impactado nas relações familiares, né? Sim. A internet, ela mudou a forma como as famílias se relacionam, né? E tem pontos bons e ruins, né? Hoje em dia, a gente pode estar conectado com a galera, né? Mesmo cada um estando em um lugar diferente, né? Aqui, A né? gente pode ver, estamos aqui, fazendo chamadas de vídeo, né? Mandando mensagens e acompanhando também, né? A vida dos parentes pelas redes sociais, né? Isso é ótimo, especialmente para quem tem famílias espalhadas por aí, né?
Só que, ao mesmo tempo, o uso constante, né, desses dispositivos, né, desses aparelhos, pode acabar afastando as pessoas dentro de casa, né, que é o que o autor traz também, né, que essa geração, ela está cada vez mais conectada, né, com o mundo e desconectada com as pessoas ali, né, ao seu redor. Então, cada um fica ali, né, focado na sua tela, e a conexão emocional acaba ficando de lado, né? Uhum. Muito, né? Eu falo das famílias, né? Estão todos ali convivendo, habitando o mesmo espaço, mas às vezes sem conexão nenhuma um com o outro, né? Cada um com o seu aparelho. Os pais, a gente usa muito o termo dos pais distraídos digitalmente, né? Que estão ali, até sentam para brincar com os filhos, mas não estão presentes na relação com os filhos, né? Sim. E às vezes acham que, né, a criança não está percebendo e tudo, mas elas estão observando, né? Elas são excelentes observadoras, né? Então, elas estão percebendo ali o que está acontecendo, né? Os pais não estão conectados ali, né, afetivamente com elas. E a OMS também traz algumas recomendações, né? Nada de telas para até 2 anos de idade, né? De 2 a 5 anos, no máximo 1 hora por dia, de 6 a 10 anos, no máximo 2 horas, né? A partir de 11 ali, até 3 horas por dia, né? E todas essas idades com supervisão de adultos. E eu entendo que, devido à correria do dia a dia, acaba sendo muito difícil para os pais, né? Fazerem essa supervisão adequada. Alguns pais até já me relataram, assim, em atendimentos, né, que às vezes chegam em casa muito cansados e acaba, principalmente para quem tem filhos pequenos, né, e menorzinhos, que demandam uma energia, né, uma disposição ali maior para brincar, né, para interagir. E às vezes é mais fácil deixar eles nas telas, né? Eles até já falaram assim comigo, né? Mas às vezes eu acabo deixando, né? Pede, acabo deixando, porque tô cansada, então é um desafio mesmo, né? Mas quais são os prejuízos, né, desse uso excessivo? Uhum. O uso excessivo tem o prejuízo do isolamento social, né? Então, muitas crianças acabam preferindo ali jogos online, né? Algumas brincadeiras ali online, né? Ou até assistindo vídeos e tudo, do que interagir presencialmente, né? E com isso, acaba prejudicando o desenvolvimento das habilidades sociais, né? Porque é muito diferente, né? Assim, o contato ali online, né? Por mensagem e cara a cara, né? Tem a questão da privação do sono também, né? Que às vezes ficam, né, até tarde mexendo no celular, né, ali muitas horas e acabam indo dormir muito tarde e não podem, né, dormir até tarde, acordar ali mais tarde por conta até do horário da escola, né? E essa privação do sono vai impactar ali no humor daquela criança, né? Que vai ficar cansada e irritada também, que acaba, né, impactando nas relações familiares, né? A questão da atenção também, né, Aline, que o autor também traz nesse livro, a atenção fica fragmentada, porque às vezes a criança pega ali para estudar e está ao mesmo tempo, né, olhando o celular, assistindo vídeos do YouTube, né, chega ali alguma notificação, interrompe, né, a questão do vício também, por conta a tecnologia, ela provoca a liberação de dopamina, né, aquela sensação ali de prazer, né, de bem-estar. Então, às vezes, quando a gente precisa focar, né, a atenção ali, se concentrar para fazer uma tarefa mais difícil, às vezes é uma tarefa chatinha mesmo, né? E como o cérebro ele já registrou que ficar ali no celular, né, rodando ou rolando ali o feed é muito mais prazeroso, aí a gente se lembra, né, naquela hora, quantas vezes, né, a gente interrompe uma leitura, né, ou se pega ali pensando, será que alguém mandou uma mensagem, né, tem que checar ali. E se isso acontece com a gente, né, adulto, imagina com as crianças, né? Exatamente, né? Então são pontos ali
da desconexão que você trouxe, dessa atenção fragmentada, e aí a gente vê o tanto de crianças sendo diagnosticadas com TDAH, né? E na verdade é um efeito colateral ali, né? Um sintoma desse excesso de tecnologia, porque as crianças acabam não aprendendo a focar em coisas muito extensas ou que, né? Porque pensar dá trabalho, né? O nosso cérebro gasta muita energia. Então, se as pessoas não aprendem, as crianças desde cedo, não aprendem a pensar, a focar a sua atenção de uma forma contínua e duradoura, e fica só vendo os vídeos de 1 minuto e meio no máximo, né? Isso vai dando para o cérebro essas pequenas doses de dopamina e vai acostumando com conteúdos curtos. E a gente vive nessa vida cada vez mais acelerada, né? De áudios na velocidade 2, filmes, pessoas. Outro dia eu vi alguém falando que as pessoas estavam assistindo filme na velocidade 2. Eu falei, gente, como pode, né? Até um filme, que é um momento de prazer, de relaxamento e nessa aceleração, né? E aí os pais acabam não sabendo como lidar com isso, né? E aí, Mônica, acho que a Andressa trouxe assim, né, alguns prejuízos da tecnologia, né? Prejuízos aí do uso da tecnologia. Mas a tecnologia tem um lado bom também, né? Ela tem ali os seus benefícios. Fala um pouquinho pra gente. Exatamente, a gente tem as possibilidades, mas tem também os benefícios, né? Que são o desenvolvimento das habilidades digitais, que as crianças, né, adolescentes vão necessitar quando forem fazer um trabalho lá no futuro, né? Quando forem apresentar ali, fazer o seu TCC, vão fazer os seus trabalhos universitários. Então, essa parte é muito importante. Desenvolve também o pensamento crítico, resolução de problemas, criatividade. Então, existe esse lado que é benéfico para a criança e para o adolescente, né? Mas é lógico que tudo com o seu tempo certo, né? Hoje também a gente tem possibilidades, né? Que são os aplicativos que as crianças podem usar, inclusive, para a parte de funções executivas que estimulam a parte atencional, a parte de memória, de flexibilidade cognitiva. Então, existem aplicativos que são importantes para que as crianças usem, né, acompanhadas dos pais ou de um profissional, para que elas possam se desenvolver nessa parte, né? Eu estava conversando com as meninas, né, no nosso grupo. Meu filho, ele estuda numa escola onde a maior parte da matéria ela é toda digital. Isso no começo me preocupava, mas eu escolhi essa escola para o meu filho porque o que ajudou na parte de autonomia foi incrível. Porque eles aprendem a buscar, eles aprendem a pesquisar, mas sempre com supervisão. A supervisão na infância e na adolescência ela é importantíssima, né? Porque hoje em dia eles falam de sites que são próprios para crianças, mas mesmo esses sites nós temos que estar observando, porque nenhuma área, quando nós falamos de internet, é uma área segura, né? Então, nós temos que estar ali sempre observando. E esses jogos, eles são importantes. Jogos, sites de pesquisa, né, sites de busca, mas sempre voltado para o que a criança precisa, sempre com os pais do lado ou com o professor, né? No caso da escola do meu filho, eles têm esse contato com o professor, essa busca que facilita também para o futuro, né? Quando for trabalhar, para o próprio desenvolvimento, a parte de autonomia. Isso é muito importante, né? E então, estes sites, eles são importantes e são possibilidades que nós temos. Existem sites, eu não sei, eu posso citar nomes de sites aqui,
Pode. Então, existem sites que, por exemplo, o Duolingo é um site que estimula as crianças a aprenderem inglês. Outras Sites, línguas, né? Tem de outras vários línguas. idiomas. Exatamente. Existem sites como Racha Cuca, que trabalham com partes de raciocínio lógico, com partes de memória atencional, mas existe essa questão que a Andressa trouxe do tempo, que é muito importante, o tempo que a criança fique em contato, a criança ou o adolescente fique em contato com a tela, ainda que sejam para jogos educativos, que sejam para esses sites de aprendizagem, né? Existem sites de aprendizagem até de matemática, português, história, geografia. Então, existem essas possibilidades que são adequadas, mas que existe um tempo correto para a criança utilizar. E hoje, né, na era da inteligência artificial, é muito difícil a gente fugir disso, né? E eu acho que o grande desafio dessa parentalidade na era digital é o adulto aprender a usar a tecnologia de uma forma positiva e saudável, né? E ensinar isso para os filhos. Então, Exatamente. é algo que a gente está, ao mesmo tempo, ali aprendendo e ensinando, né? Porque nós nascemos, né, nessa era analógica em que a gente viveu uma vida sem a tecnologia. As crianças de hoje, elas já estão nascendo nesse mundo digital e já desenvolvendo ali muitas habilidades, e a inteligência artificial veio para ficar e é muito positiva. Ela vai ajudar muito na evolução do ser humano, mas o ser humano precisa aprender a utilizá-la de uma forma saudável, né? Eu lembro quando meu sobrinho, hoje o meu sobrinho mais velho tem 8 anos, quando ele tinha 2 aninhos, assim, ele me ligava pela Alexa. Então ele falava, Alexa, ligar para a tia Aline. E aí ele me ligava, eu nem sabia atender o telefone pela Alexa lá e ele já sabia ligar. Então as crianças já têm esse estado de prontidão, essa expertise muito mais desenvolvida do que nós adultos, né? Mas Sim. é preciso esse acompanhamento, como vocês bem trouxeram, para que isso não se torne um malefício. E hoje a gente vê extremos, né, já numa dependência tecnológica, nos vícios. Então, acho que a atenção dos pais é principalmente nessa parte das redes sociais. Então, tanto que o autor no livro A Geração Ansiosa, ele fala de postergar ali a entrada, o acesso das redes sociais para as crianças, que fosse a partir dos 16 anos, né? Que é quando o cérebro já está um pouco mais maduro, quando esse adolescente já tem ali algumas habilidades sociais do mundo real, né? E a questão dos jogos eletrônicos, que é um vício também, e é onde muitas crianças são levadas ali, apresentadas para pornografia, o envolvimento com pessoas que não são bem intencionadas, né? Tantas notícias que a gente vê por aí, né? Inclusive, existem sites de controle parental, né? Existe o controle parental onde os pais podem ter acesso, inclusive, aos conteúdos que os filhos baixam no celular, controla o tempo, né? Então, por exemplo, eu, como mãe, eu tenho um adolescente de 12 anos, nós temos esse controle, então, qualquer jogo que ele, né, que ele baixe no celular dele ou ou no computador, o que ele baixar entra no nosso aplicativo e a gente fica sabendo naquele momento. E o acesso das pessoas também, né? Pessoas que tentam ter o acesso a ele, também nós recebemos essa mensagem. E são controles que protegem os nossos filhos, né? Sim, é importante, né, ter essa proteção
Sim. E esse acompanhamento de perto, né? Qual que é, Lu, falando aí um pouquinho agora, né? Você trazendo qual que é essa atuação dos pais na vida cotidiana dos seus filhos? Um pouco daquilo que você trouxe, Aline, a questão do exemplo dos pais. Eles influenciam, né, o comportamento digital dos filhos. Então, é importante a gente refletir como é que tem sido o meu comportamento, o meu exemplo para os meus filhos. Né? Eu costumo dizer, não dá para a gente falar para o filho, sai do celular, se a gente está todo o tempo no celular também. Vai ler um livro, se ele nunca vê a gente lendo um livro, por exemplo. Então, é importante a gente refletir sobre como tem sido o nosso exemplo, né? Com o uso de telas, enfim, de celular, que é o mais comum, né? Então, acho que um ponto principal, aí, o ponto de partida é fazer essa reflexão, porque os pais, eles são exemplos para os filhos, não é? Outra questão importante, assim, da atuação dos pais, né, no cotidiano digital dos filhos, é estabelecer algumas regras e limites claros para os filhos, claros e consistentes. Né? É importante colocar, estabelecer limite, porque a criança e o jovem, ele não tem ainda, né, esse limite, ele não consegue ainda. Porque, como vocês bem trouxeram, a questão da dopamina, né? Então, cada vez você quer mais, você vai criando uma dependência. Então, precisa ali de um adulto, de uma pessoa madura, para estabelecer esse limite, que aquele jovem, aquela criança, não consegue colocar sozinho. Né? Então, é importante ter esse adulto que estabelece junto com as crianças. Então, chamar o seu filho para, olha, quanto tempo? Vamos pensar junto que é o ideal para você utilizar. Fazendo aí, né, incorporando no cotidiano do filho de maneira equilibrada, com momentos de uso educativo, né, como a Mônica bem trouxe, que muitas vezes na escola os conteúdos são digitais, como também aquele conteúdo ali de lazer. Né? Então, incorporar na rotina familiar isso de forma equilibrada, estabelecer com os filhos, né, limites claros e consistentes para que ele consiga diminuir, né, e usar isso de maneira mais saudável possível. Né? Então, acho que é a função aí dos pais, né? E, claro, estar disponível, né, para os filhos para conversas e apoio emocional, porque muitas vezes eles ficam ali sujeitos, né, a conteúdos inadequados, a muitas novidades, questões que eles, né, podem necessitar de um adulto para conversar sobre. Né? Então é importante a gente ter essa participação ativa, né, na vida dos nossos filhos. E quando os pais têm uma comunicação aberta ali, exercem uma liderança encorajadora na vida dos seus filhos, né? E não uma liderança pelo medo, pela coerção, né? Ou nem a ausência da liderança, né? Mas quando os pais são pais encorajadores, eles têm uma comunicação aberta para que os filhos entendam que podem ir buscar a opinião deles, o apoio deles, caso algo esteja acontecendo, né? Porque, infelizmente, essa ainda não é a realidade da maioria das famílias, né? Então, os filhos estão, às vezes, entram em contato com alguma imagem, algum vídeo ali, alguma pessoa na internet e acabam ficando com medo de contar para os pais porque serão punidos em relação a isso, né? E aí gera uma desconexão e a criança, o adolescente vive aquela dificuldade, aquele problema sozinho. Né? E é o que a gente vê muitas vezes, né? Já diversas reportagens no Fantástico e tudo mais de filhos que fugiram de casa, foram se encontrar com alguém que achava que era um amigo e na verdade era um adulto disfarçado, né? Um pedófilo e tudo mais. Ou de estar, ser chantageado, a gente vê o cyberbullying, né, um grande problema hoje nas redes sociais, e as crianças sendo aliciadas ali, sendo abusadas psicologicamente e sem conseguir se defender, e os pais muitas vezes nem sabem o que está se passando ali. Isso Os que é pais precisam. importante, né?
ter esse olhar atento, Sim. né, para os possíveis prejuízos que o seu filho pode estar tendo, né, com o uso excessivo de telas. Então, está atento para reconhecer os sinais que os filhos dão, né, isolamento, um choro fácil, irritabilidade, enfim. Eu acho que é importante, né, dentro disso que você falou, né, Aline, trouxe, a gente pensar nesse olhar atento que a gente deve ter para os nossos filhos. Né? Porque antigamente o perigo, muitas vezes, a gente pensava era quando o filho estava na rua. Hoje eles estão mais dentro de casa, no quarto, com o perigo dentro da mão. E a gente acha que eles estão seguros, porque estão lá no quarto jogando ou com o celular. Não é? Às vezes esse perigo ali é muito maior, né? Então, a gente trouxe, a Andressa trouxe, né, a questão da correria, do dia a dia, o cansaço, excesso de atividades e tudo mais. Mas se os pais não se posicionarem enquanto líderes da família e não intervirem ali, né, e mudarem a sua postura, o seu relacionamento com a tecnologia, eles vão perder os seus filhos para o mundo e de uma forma muito cruel, eu diria, né? Muito terrível, que é o que já vem acontecendo, né? Muitas famílias, muitos pais perdendo seus filhos. A gente vê no Japão, né? Tem os hikikomori, eu acho que chama, que são adultos, filhos adultos de 20 e poucos anos, que ainda moram com os pais, que não saem de dentro do quarto, não trabalham, não estudam, só ficam jogando o dia todo, né? Essa é uma realidade não só no Japão, na China, mas tem sido cada vez mais comum nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Já temos também grupos de dependência tecnológica, né, profissionais que estão atuando nessa área. Então, é um assunto assim que precisa ser da prioridade dos pais, né, deles. Eu entendo que a tecnologia pode servir como um auxílio em algumas questões pontuais, mas ela não pode ser algo como é assim mesmo e faz parte e deixar de livre acesso, nem para as crianças, nem para os adolescentes, né? Os adolescentes participam ali de grupos em que o envio de nudes acontece, né? O cyberbullying acontece. Eu lembro de várias adolescentes que eu já atendi que chegaram para mim com estágios já de depressão, de automutilação, e que elas se reuniam em grupos do WhatsApp para combinarem de se automutilar, né? Esse autolesão. E ter ações suicidas e tantas questões que são sérias, né? Porque a gente está falando da saúde mental das nossas crianças e dos adolescentes. Sem contar esses outros pontos que vocês trouxeram também, da irritabilidade, porque é esse excesso de estímulos que os vídeos, que os desenhinhos, que os jogos trazem, isso sobrecarrega o sistema nervoso da criança, isso sobrecarrega ali, ela vai ficar mais chorona, ela vai ficar mais irritável, ela vai ficar viciada de fato naquilo por conta do que vocês trouxeram da dopamina. E aí hoje a gente vê um movimento, não sei se vocês já viram, tem aparecido para mim assim alguns anúncios de jejum de dopamina, né? Um movimento de pessoas fazendo. E aí não adianta se não mudar toda a rotina como vocês trouxeram, né? Pessoal que está aqui assistindo, acompanhando, coloquem aqui o que vocês estão achando. Tem alguma pergunta? Aproveitem as meninas aqui para a gente bater esse papo. Como que vocês percebem essa temática na realidade de vocês também? A gente sabe que é um desafio, eu até falo, né, que dentro da educação encorajadora, a gente trabalha no eixo do equilíbrio entre a conexão e os limites, né? E aí tem lá no estilo mais autoritário, mais limites do que conexão, no estilo permissivo, mais conexão do que limites, e no estilo encorajador, um equilíbrio entre esses dois. E se tratando do uso da tecnologia, esses limites eles são fundamentais, né? Esses pais serem firmes ali
e entender que celular não é presente de Natal, a gente está chegando aí no Natal, né? Celular não é presente de Natal, celular não é presente de aniversário para criança, para adolescente, né? É preciso desenvolver habilidades socioemocionais ao longo, né, no mundo offline, no mundo real, para que então essa criança esteja preparada para o uso da tecnologia, né? Nesse mundo digital, então. A Ana Carolina falou, excelente reflexão sobre um tema tão complexo. Querem complementar em algo aqui? E vocês? Os pais, eles têm um papel, né, importantíssimo para serem curadores de conteúdo também, né? Porque para explicar ali para as crianças, né, os adolescentes, o que é verdadeiro e o que não é também, né? Porque esses perfis perfeitos, né, de muitos influenciadores podem afetar muito a autoestima, né, desses adolescentes, assim. E até ali uma confusão de identidade mesmo, né, prejudicando o desenvolvimento da autenticidade deles, né, porque eles tentam ali, né, se comportar, né, de acordo com o que eles estão vendo ali, que está achando bonito, né, e vão se perdendo, né, assim, a autenticidade deles, né. Se nós adultos já nos comparamos na internet, né? A gente está aqui num dia difícil, vivendo ali a realidade, e aí a gente entra no Instagram e vê lá uma foto, a pessoa viajando, a família rindo e tudo perfeito. E aí a gente fala, nossa, tá todo mundo feliz menos eu, né? Se o adulto faz isso, imagine uma criança ou um adolescente que está em desenvolvimento, né? Está nesse processo ainda de formação da sua identidade, né? Sim, sim. Aquela trend, né, que tá agora, né? Como que eu vou dizer se eu fui triste, né, esse ano, assim? E aí coloca aquelas coisas ali, só coisas boas, né? Coisas boas, e aí não aconteceu nada ruim, não aconteceu nada triste, né? Ai, meu Deus. Mas comigo aconteceu. Você sabe que eu ia fazer uma trend, eu ia usar essa trend e eu ia fazer. Como que eu vou ser feliz esse ano se eu passei por isso? O contrário, né? Porque tem, né? Muitos desafios, né? E aí entender que aquilo é um recorte, né? Um recorte de toda uma realidade dos bastidores e que as pessoas não expõem mesmo nas redes sociais, né? Mônica, Acho que outro ponto importante para trazer, né, é que cabe também aos pais propor algumas alternativas atrativas, né, à tecnologia aos filhos. Então, incentivar algumas atividades sem uso de telas. Então, por exemplo, passeios, esportes, né, jogos educativos em família. Então, aproveitar isso para ter tempo de qualidade juntos, né? Porque muitas vezes, por conta da rotina, a gente não consegue ter quantidade de tempo, mas a gente pode ter qualidade de tempo. Estimular essa conexão, fortalecer a conexão, a presença, né? Então, se conectarem, né, emocionalmente, presencialmente, para se conectarem um pouco desse mundo virtual, né? Desse mundo que parece que são só maravilhas e que não é, né? Então, assim, trazer esse filho, porque não adianta a gente não tira o celular do filho, a gente tira o filho do celular. Então, te convidar para refeições juntos, estabelecer o dia do detox, então, é o dia que não tem telas aqui, né? E aí contar histórias. As crianças e os adolescentes, eles também gostam. Eles podem até falar, eu prefiro ficar jogando. Mas quando tem essa conexão, é claro que eles vão preferir estar com a família, não é? Nessas atividades juntos. Então a gente precisa valorizar o tempo junto, porque isso estimula, né, a criatividade, a conexão,
o conhecer sobre o filho, falar sobre qual que é o sentimento do seu filho em relação até às redes sociais, à tecnologia, essas trends, né, esses desafios que aparecem, são oportunidades. Mostrar um interesse genuíno, né, por aquilo que o seu filho tem interesse, ouvir sem julgar, né, para que haja essa conexão e aí ter essa alternativa também para o filho, esse tempo junto, em família, que é tão precioso. Acho que os pais não devem abrir mão disso, né? Porque é claro que é muito mais cômodo, é muito mais confortável entregar o celular, deixar a criança ali ou o adolescente no quarto, nas telas, né? Só que isso, a conta chega um dia, né? E a responsabilidade dos pais é cuidar e proteger os seus filhos. Então, é claro que é mais trabalhoso sair de casa e ir num parque, estar em contato com a natureza, deixar a criança se sujar, né? Mas faz parte do trabalho, né? Da função de educar, de formar um ser humano. Sim, Então, a sim. gente Eu precisa. costumo dizer para as famílias, Aline, desculpa te cortar, é que se a gente não estiver tendo trabalho para educar os nossos filhos, a gente não está educando direito. Então dá trabalho, requer muito, mas é como você falou, vale a pena, né? Porque nós somos responsáveis pela formação dos nossos filhos, física e emocional, né? Então é importante essa nossa presença. E como é que a gente faz isso? Usando um celular como uma babá, né? Para nos ausentar, né? Perfeito. Só reforçando que esse ponto que a Lu falou é importantíssimo, né? Tirar o celular da criança ou do adolescente sem trazer algo para ele, né? Que seja algo significante, é muito complicado, porque a criança ela adquire o celular, ele vem como algo que acaba virando um vício, né? E você tirar esse celular sem trazer algo que represente algo importante para eles, isso pode gerar um grande problema dentro de casa. Mas quando você traz soluções, quando você traz ali uma possibilidade que seja muito mais interessante para a criança do que o uso do celular, que esteja na sua companhia, porque não adianta a gente tirar o celular e dar alguma coisa para a criança fazer sem que você esteja junto ali participando, né? O que a Lu falou, a conexão é tudo. Então, a gente tem que, né, a pessoa tem que estar presente, nós temos que estar presente com os nossos filhos, apresentando essas possibilidades fora das telas, para que eles aceitem, para que eles entendam, para que eles se sintam pertencentes àquela atividade que eles estão fazendo. Então, essa parte é muito importante, né? O simplesmente tirar e falar para a criança, vai fazer outra coisa, a criança não vai saber o que fazer, né? Então, a gente tem que trazer ali um instrumento para, né? A gente tem que ser um instrumento naquele momento, né? E apresentar algo onde nós possamos estar juntos, para que ele também possa ali se conectar conosco com a atividade que está sendo proposta, para que ele veja a importância, ele sinta essa importância, né? E veja que o celular ele tem que ser só ali por algum tempo. O celular é importante para jogar, mas a gente tem que mostrar que não é só isso, né? Que quando você vai usar algo digital, ele vai além disso. Que existe ali uma importância para uma pesquisa, para uma leitura, para um trabalho, para um jogo de vez em quando, mas que isso não pode ser a essência da vida dele, né? Não é só tirar o celular, mas é oferecer possibilidades, né? Exatamente. E lembrar que está todo mundo, os pais e os filhos e todos nós, lutando contra todo um sistema de
das empresas de tecnologia que têm equipes de neurocientistas, neuropsicólogos, equipes super sofisticadas que preparam tudo para justamente nos manter presos usando as ferramentas, né? Então, a gente está lutando aí contra gigantes e essa luta muitas vezes fica desigual. Então, por isso que a educação, né, essa psicoeducação, esse conhecimento é tão importante, para que a gente não seja refém de um sistema e não ache que é normal, tá? Todas as crianças da sala do meu filho de 8 anos têm celular, então é normal, vamos dar um celular para ele. Todas as crianças, a gente mente que ela já tem 13 anos, mas ele com 9, 10 já tem uma conta no Instagram, coloca ali uma idade falsa, mas é normal, todo mundo já tem, os amiguinhos já tem, né? Então a gente precisa quebrar, romper com esse sistema que tem atraído a atenção das crianças cada vez mais, porque eles são os grandes consumidores, né? Eu atendi uma criança que ela gastava toda a mesada dela no Fortnite, nos joguinhos, comprando skin para os jogadores lá, né? Para os personagens deles. Sim. E toda a mesada, era uma mesada, se não me engano, de R$ 300 em 2011, 2017, isso mais ou menos, 17, 18. Então, assim, era muito dinheiro, né? E que estavam ali. Ele tinha 11 anos ainda. Então, são posicionamentos que os pais precisam ser firmes nisso, de não entregar para os seus filhos um aparelho sem que eles estejam prontos, conscientes, responsáveis com aquilo, né? Então, essa conscientização precisa acontecer, esse acompanhamento, como vocês trouxeram, essa oferta de atividades tão prazerosas ali, que são prazerosas também, que invista na conexão, no contato com a natureza, no brincar livre. A Denise até colocou aqui, né? Na verdade, as crianças amam ficar com os pais. Eu acredito que são os pais que têm que desenvolver o prazer em ficar e curtir os filhos, né? E realmente essa é uma realidade, né? Então, os pais que estão aqui assistindo, participando aqui, quem chegou agora, a live vai ficar salva para vocês assistirem desde o início, mas eu acho que é bacana a gente trazer assim, se você tem um filho que está apresentando um uso problemático, né, que não consegue ficar sem, que vai fazer uma refeição, né, vai comer, tem que pôr o celular, está assistindo o iPad, o celular, tem que estar ali. Se ele não quer mais sair de casa para ficar no jogo, são sinais de alerta, né? Que um vício aí pode estar se instaurando, uma dependência, e é preciso buscar ajuda, né? Buscar ajuda para salvar a vida dessa criança, desse adolescente, antes que seja tarde demais, né? Porque muitas famílias estão perdendo seus filhos para a tecnologia e perdendo de diversas formas aí, né? Tanto fisicamente quanto emocionalmente, né? E a gente se preocupa com isso. Muito bom, a Simone agradecendo aqui pelo encontro, espero que vocês tenham gostado. Obrigada, meninas, pela presença aqui, pela contribuição de vocês. Vou deixar aqui salvo, olha, aqui em cima você consegue clicar e seguir o perfil de todas elas, psicólogas, psicopedagogas, profissionais da educação encorajadora, né, facilitadoras do programa Encorajando Pais. Então, conheçam mais o trabalho de cada uma delas. E amanhã a gente encerra com a nossa última live aqui da semana Pais Encorajados, Famílias Fortalecidas. Encaminha esse conteúdo para alguém que precisa saber disso, né? Se fez sentido para vocês, isso que a gente trouxe aqui, compartilha com outras pessoas, né? Querem se despedir aí? Lu? Gostaria de mais uma vez agradecer, Aline, é sempre um prazer estar aqui com você, né? É muito bom falar sobre esse tema, né, tão precioso para todos os lares, todas as famílias, né, que têm filhos. Então, gratidão, gratidão às colegas, foi uma honra, viu? Participar com vocês. Um beijo.
Obrigada, obrigada a todos que participaram, né, com a gente aqui nessa live ao vivo, que vão, né, assistir ainda a gravação. Obrigada, Aline, por esse convite, né, por esse chamado aí. E as colegas também, né, Luciene, Mônica, pela parceria. Gratidão. Obrigada, Aline, meninas, muito obrigada por essa parceria. Obrigada a todos, né, como a Andressa falou, que estão assistindo e que ainda vão assistir. Esse é um conteúdo realmente muito importante para a gente realmente ouvir, reouvir, pensar, né, porque precisamos refletir muito sobre isso e transformar, né, realmente levar esse conteúdo para transformar as nossas casas, nossas crianças, nossos adolescentes, para que eles tenham qualidade de vida, né? Então, muito obrigada por essa oportunidade, Aline, foi muito bom. Bom, é sempre um prazer estar aqui. Fiquem com Deus, uma ótima restinho aí de semana e nos vemos amanhã às 18h30 para a nossa última aula. Um beijo. Beijo.